gravando página 83. 14. O éter refletor e o registro dos renascimentos anteriores. O éter refletor não só contém os registros pertencentes à vida diária, mas também o registro das horas que dormimos, as quais, para o ocultista, são momentos de grande atividade. Poucos estudantes lembram-se das atividades durante a noite quando, como auxiliares invisíveis, trabalham ou estudam nos mundos espirituais. Os auxiliares invisíveis têm preferência de ação e, enquanto a maioria mostra interesse no serviço de cura, alguns têm outros campos de atividade. Frequentam aulas e têm oportunidade de visitar as regiões do purgatório e do primeiro céu para observar as condições ali existentes. Algumas fases desse aprendizado são recordadas, porém, uma boa parte é esquecida. Mesmo depois da primeira iniciação, diz Max Hendon, sua memória ainda não estava suficientemente perfeita, carecendo de treinamento adicional. Psicólogos referem-se a pessoas que possuem memória visual, memória auditiva ou abstracionistas, como poderiam designar o terceiro grupo, que relembrariam cenas mesmo sem imagens de qualquer natureza. Inacreditável como poderá parecer para muitas pessoas, há os que podem descrever pormenorizadamente o que comeram no café da manhã, descrevendo tudo o que havia sobre a mesa, ainda que afirmem que não veem qualquer imagem de tudo isso. Possivelmente, esse tipo de recordação sem imagens pertencem à mente matemática, comum às pessoas que raciocinam sem imagens, excetuando fórmulas matemáticas. O estudante ocultista que está começando a despertar nos planos internos mostra diferenças semelhantes de memória e recordação, as quais, indubitavelmente, são devidas às diferenças de temperamento e de hábitos mentais. Alguns dirão a si mesmo: eu estive em tal e tal lugar ontem à noite e falei com fulano e cicrano. Se pedirmos a eles que descrevam o lugar ou a pessoa, não poderão fazê-lo, não possuindo nenhuma imagem em sua mente relativa àquela situação. Talvez na vida diária de um estudante ocorra a mesma coisa, isto é, a ausência de lembranças com imagens. Para melhorar a memória, ele deverá construir imagens mentais, tal como lhe é ensinado nos exercícios de concentração que deve realizar todas as manhãs ao despertar. Se o estudante é portador de memória auditiva e se tiver faculdade auditiva aguda, terá recordações mais definidas das palavras e conversações do que das imagens. Se ele possui memória visual e sua reação visual for de excelente qualidade, ele se lembrará de cenas, objetos e pessoas. Obviamente, os artistas plásticos são portadores de memória visual, músicos e oradores da memória auditiva. Porém, mesmo aqueles que dizem recordar experiências sem imagens, seja auditiva ou visual, não deixam de registrar essa forma de memória. Recentes experiências psicológicas realizadas em várias universidades sugeriram que a ocorrência de esquecimento acontece em virtude da interferência de vários sistemas de memória, cujas imagens e detalhes são intimamente similares. Isso contraria a crença popular de que as recordações são mais facilmente lembradas quanto mais similares forem. No caso de recordações dos planos internos, os eventos incomuns são os mais facilmente lembrados, enquanto a vida de trabalho
e os estudos contínuos, noite após noite, são esquecidos, porque assemelham-se de várias formas às nossas atividades diárias. Paralelamente, a habilidade de recordar as experiências nos planos internos, onde o espírito funciona durante o sono do corpo, lembrando-se em consideração que tenha algum interesse superior àqueles do corpo, surge a habilidade de ver os quadros no polo negativo do éter refletor relativos aos renascimentos passados. Sabemos que esses registros, ainda não definidos em termos científicos, são impressos no átomo semente do coração e levados vida após vida. Esses registros do átomo semente estão entre aqueles que, refletidos no polo negativo do éter refletor, o estudante vê frequentemente antes de adormecer e antes de despertar pela manhã. Psicólogos designam-no como visões pignagógicas, visões que são projetadas do subconsciente na ocasião do sonho ou nas proximidades do amanhecer. Uma vez que elas surgem durante o sono como sonhos, o estudante não é capaz de exercer controle algum sobre elas, mas à medida que a consciência anímica do estudante se amplia, o controle será adquirido. A maioria das visões de transe pertencem à área das visões pignagógicas. Entretanto, na fase superior da clarividência, a pessoa encontra-se plenamente desperta, relaxando-se em completa tranquilidade por um ato de vontade, e então vê as chamadas visões pignagógicas em plena consciência de vigília e aprende a controlá-las e dirigi-las. Devido à necessidade de completo relaxamento, é que inúmeras escolas de ocultismo no passado situavam-se em lugares retirados no topo das montanhas, no interior das florestas e lugares desertos, onde o ar era puro e onde somente se ouvia os sons da natureza. Obviamente, quando estudantes instruídos na quietude de tais lugares são levados a viver nas barulhentas ruas das cidades, tende a perder seus poderes tão arduamente conquistados e tem que aprender a concentrar-se no meio do barulho e da confusão. A Escola de Mistérios Ocidentais Rosa Cruzes compreendeu e enfrentou este problema. Desenvolveu um treinamento destinado a ser usado pelo habitante das cidades e, embora possa parecer a este estudante que o seu progresso é lento, ele verificará que o seu progresso é maior do que se tivesse feito um retiro em algum ambiente espiritual afastado. Verá que adquiriu mais força do que imaginava e que leva uma vantagem em relação aos estudantes que foram treinados nos lugares solitários. Não devemos pensar que a visão sonolenta leva a um estado de vigília. O que queremos dizer é que o estado de sono se torna gradualmente mais claro ou torna-se permeado pela consciência de vigília, a qual cobre tanto as horas de vigília como as horas de sono, bem como as zonas intermediárias onde ocorrem as visões pignagógicas. Nesse estado classificado ou claro, o estudante vidente lê no polo negativo do éter refletor e, às vezes, nesse éter verá quadros de seus próprios renascimentos passados, assim como os de outros. Há certos pontos importantes para serem observados em relação a essas visões no éter refletor.
Primeiro, a conhecida característica deste é de interver algumas imagens, como foi o caso de Madame Blavatsky, que lia o número de uma página às avessas. A analogia com o espelho não deve levar-nos muito longe, porque, além de tudo, o éter-refletor não é um espelho de material físico. Ele é um espelho quadridimensional, onde as três dimensões do espaço são experimentadas pela consciência como uma reflexão. Isso significa que, ao contrário da imagem refletida no espelho, a qual nunca é confundida com nosso próprio físico, mas permanece à parte, nós mesmos parecemos ser levados para um fluxo do éter refletor, de modo que permanecemos no próprio centro dos acontecimentos que ali são mostrados. É somente no começo que os quadros se lançam para o passado, parecendo-nos um filme familiar. O estudante, em algum ponto, ver-se-á como personagem na cena, e ele admite isto como sendo um quadro de seu próprio renascimento passado. Em geral, isso é verdadeiro. As primeiras cenas vistas são geralmente aquelas que pertencem aos nossos próprios renascimentos passados. Contudo, pode ser que nós não nos reconheçamos numa cena onde muitas pessoas são mostradas e onde o nosso interesse dirige-se a alguma determinada personagem. Inevitavelmente, o estudante vidente identificar-se-á com quem sentir mais forte simpatia, porque ele, em razão do poder refletivo do éter, penetrou no padrão emocional da pessoa que ele vê. É por essa razão que muitas mulheres escreveram a Arthur Wengel, o egipnólogo, agradecendo-lhe o modo delicado que adotou ao descrever a história de Cleópatra, pois diziam que tinha sido Cleópatra em renascimentos passados. Como essas várias mulheres puderam crer que tinha sido Cleópatra, obviamente tiveram visões do Egito com Cleópatra como personagem central, sentindo uma forte identidade emocional com a infortunada rainha. Podemos admitir que as videntes foram pessoas que realmente viveram no Egito e conheceram Cleópatra. Poderiam ter sido servas, damas da corte ou amigas da rainha e até mesmo francas inimigas dela, envolvidas em sua queda e morte, e quando no purgatório, entre renascimentos, identificaram-se com seu sofrimento e aprenderam a arrepender-se do mal praticado. Agora, no renascimento, onde serão levadas ao caminho da iniciação, o passado abriu suas portas, mostrando-lhes onde tinham criado tal destino. Elas não se encontravam apenas no meio das cenas dos tempos de Cleópatra, mas estavam também no meio das ondas emocionais originadas na corte, onde ela era o pivô e o centro dos acontecimentos. Cada uma das mulheres videntes, obviamente, devido à vaidade pessoal e talvez ansiosas por projeções pessoais, admitiam que eram a própria Cleópatra renascida. Dessa maneira, vemos que há uma memória de emoção, bem como a memória do pensamento e da ação, e isso também é alcançado pela clarividência no éter refletor, embora esta memória-emoção seja, para muitas pessoas, mais raramente experimentada do que as outras. Contudo, quando a imagem do passado não é simplesmente vista, mas ocorre uma identificação com a mesma, tal como já foi descrito, a memória-emoção manifesta-se.
Assim, desde que muitos de nós identificamos-nos com nossas emoções e sentimentos em maior ou menor grau do que com as sensações corporais e com o pensamento, é natural que, sentindo uma forte emoção emanada de uma pessoa imaginada, assumamos uma identificação com aquilo que realmente não somos. Dessa maneira, situações ridículas surgem, tais como as das várias mulheres que pensaram ter sido Cleópatra.